E aí pessoal, beleza? Eu sou o Luiz e você está no canal Grandes Esportes, onde hoje iremos falar de um esporte adaptado muito interessante que está cada vez mais em crescimento. É óbvio que eu estou falando do tênis em cadeira de rodas. Porém, antes de começarmos, sabia que apenas 0% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritas no canal? Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Com isso dito, vamos falar sobre o tênis de cadeira de rodas. Game Hewitt. Na maior parte dos casos, as regras do tênis apontam para um jogo disputado em melhor de 3 sets, numa quadra de 23,77 metros de comprimento e 8,23 metros de largura nos jogos 1 contra 1. Ou seja, o vencedor precisa vencer 2 deles para derrotar o adversário. O terceiro é só disputado caso a partida fique empatada em 1 contra 1. Em alguns casos específicos, a partida pode ser disputada em melhor de 5 sets. Nesse caso, vence o tenista que conquistar 3 deles. O tênis em cadeira de rodas é um esporte paraolímpico praticado por cadeirantes cuja deficiência seja a perda dos membros ou a incapacidade de utilizá-los para a locomoção. Utiliza as mesmas quadras do tênis convencional, utilizando as mesmas regras com pequenas adaptações. A maior diferença da regra adotada neste esporte é que a bola pode quicar 2 vezes antes de ser rebatida, podendo o segundo kick ocorrer fora das linhas da quadra. A mesma regra é válida para os saques, que podem ser realizados por outra pessoa se a deficiência do jogador impeça a realização desse. Durante o jogo, o jogador não pode deixar o assento de sua cadeira de rodas, sendo ela considerada parte do corpo do jogador. Sendo esporte para pessoas com deficiência com o maior crescimento no mundo, ele movimenta milhares de cadeirantes a praticar esportes e se manter ativo. Há torneios no circuito mundial que distribuem premiações superiores a R$700 mil por ano. Esportes para pessoas com deficiência têm ganhado mais visibilidade diariamente. Para saber mais sobre o tênis em cadeira de rodas, é só continuar assistindo. A origem do tênis em cadeira de rodas é norte-americana. Foi em 1976 que Jeff Minnebraker e Brad Parks criaram as primeiras cadeiras adaptadas para o esporte. Não demorou nem um ano para que o primeiro torneio fosse realizado na Califórnia. O tênis em cadeira de rodas se difundiu rapidamente nos Estados Unidos, tanto que em 1980 foi disputado o primeiro campeonato nacional da modalidade. Em 1988, quando foi criada a Federação Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas, ou IWTF em inglês, o esporte já estava bem encaminhado para se tornar paralímpico, tanto que naquele mesmo ano a modalidade participou dos Jogos de Seul como exibição. Outro passo importante foi dado em 1991, ano em que a IWTF foi incorporada à Federação Internacional de Tênis, ou a ITF em inglês, até hoje responsável pelo tênis em cadeira de rodas. No ano seguinte, Jogos de Barcelona 1992, a disputa paralímpica foi oficializada, valendo medalhas pela primeira vez. No Brasil, o primeiro atleta a ter contato com tênis de cadeira de rodas foi José Carlos Moraes. Ele conheceu o esporte em 1985 na Inglaterra, quando competia com a seleção de basquete em cadeira de rodas. 11 anos depois, Moraes foi aos Jogos Paralímpicos de Atlanta e, ao lado de Francisco Reis Jr., se tornou o primeiro brasileiro a representar o país na modalidade. O Brasil também se fez presente nas Paralimpíadas de Atenas 2004, com os atletas Maurício Pomme e Carlos Santos, Pequim 2008 com Carlos Santos e Londres 2012 com Maurício Pomme, Carlos Santos, Daniel Rodrigues e Rafael Medeiros. Para competir no tênis em cadeira de rodas, o único requisito é que o atleta tenha sido diagnosticado com uma deficiência relacionada à locomoção, ou seja, deve ter perda funcional significante de uma ou mais partes extremas do corpo. Se o atleta não for capaz de participar de competições no tênis convencional, estará credenciado a jogar na cadeira de rodas. Existem 2 classes no tênis em cadeira de rodas. Open. Na primeira, participam os atletas que foram diagnosticados com perda substancial ao total do movimento de uma ou 2 pernas, além de algum tipo de lesão nos membros inferiores. Quad. Essa categoria também engloba os atletas com algum tipo de deficiência nos membros inferiores.
mas nesse caso são utilizadas cadeiras motorizadas. Equipamentos. Em relação aos equipamentos, raquetes, bolas e altura da rede seguem os mesmos padrões estabelecidos pela Federação Internacional de Tênis, que comanda a modalidade. As cadeiras utilizadas são adaptadas para o esporte, com as rodas um pouco curvadas para proporcionar mais velocidade e equilíbrio. Além disso, a cadeira é mais leve que as tradicionais. O tenista de cadeira de rodas pode usar ainda outros acessórios para melhorar o equilíbrio e mobilidade. As faixas de tórax e cintura trazem mais estabilidade ao atleta, principalmente para movimentar a cadeira. Existem também faixas para as pernas, colocadas ligeiramente acima dos joelhos para deixar as pernas juntas, o que proporciona mais estabilidade e confiança ao atleta. Os pés podem ser presos também com faixas para evitar que eles saiam do descanso conforme os movimentos. Caso você se interessou pela modalidade, saiba que existem vários jogos para você assistir no YouTube. Também fique de olho nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2024 na França, onde o tênis em cadeira de rodas vai ser uma das modalidades dos jogos. Eu sou o Luiz e esse foi o Grandes Esportes de hoje. Fui!